I am sorry to say that your mass media, the Western mass media, always beside the Israelis. Your baby in this area. 20 anos sem Yasser Arafat. Líder histórico do povo palestino e da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat foi assassinado pelos israelenses e nos deixou em 11 de novembro de 2004. Calma que eu já vou te contar mais sobre o assassinato de Arafat, mas antes, deixa eu te contar um pouco sobre a vida dele. Yasser Arafat nasceu em 1929, filho de pai comerciante de Gaza e mãe de Jerusalém. Durante a Nakba, a limpeza étnica da Palestina entre 1947 e 1951, Arafat, à época um estudante de segundo grau, integrou a resistência palestina transportando armas e munições aos combatentes árabes na luta contra os sionistas. Em 1956, recém-formado engenheiro pela Universidade do Cairo, Yasser Arafat se junta ao exército egípcio durante a agressão tripla comandada pelos israelenses, britânicos e franceses contra o Egito, também conhecida como a Crise do Suez. No final dos anos 50, Arafat se estabelece no Kuwait, onde faz carreira como engenheiro. É lá, em 10 de outubro de 1959, junto a figuras como Abu Jihad, que Yasser Arafat participa da fundação do Movimento para a Libertação Nacional da Palestina, partido e movimento de resistência conhecido pelo acrônimo Fatah. Com o objetivo de libertar a Palestina através da luta armada e da resistência popular dentro e fora das fronteiras da Palestina histórica, o Fatah se tornaria o principal partido da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 1964 e presidida por Arafat a partir de 1969 até sua morte em 2004. Na segunda metade dos anos 60, Arafat conquista apoio dentro da OLP e o reconhecimento do povo palestino por comandar operações de resistência contra a ocupação sionista. We are facing occupation, we are facing oppression. So we have no other alternative but to resist against this occupation and this oppression. A mais célebre delas, a antológica Batalha de Al-Qamarah, em março de 1968, liderada por Arafat, impôs um revés aos israelenses e resgatou a moral do povo palestino após a invasão sionista e ocupação do restante dos territórios palestinos em 1967. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Sob a batuta de Arafat, a OLP colocou a causa palestina no mapa. Em 1974, após o discurso histórico de Arafat, a Assembleia Geral da ONU reconhece o direito do povo palestino à autodeterminação e garante à OLP o status de membro observador da ONU. Did you see the picture there? Our camps, Lebanese villages who had been smashed completely, some of these villages had been smashed with Phantom, with Skyhawk, with Mirage, with F-15, with Cancer bomb, with Lance rocket, with the Navy. Civilian war, yes? Because it is your baby who did it. Durante a invasão israelense ao Líbano e o cerco a Beirute em 1982, Arafat lidera a resistência contra os sionistas. Em setembro de 1982, após Arafat e os combatentes da OLP deixarem a capital libanesa em acordo mediado pelos Estados Unidos, os israelenses cercam os campos de refugiados de Sabra e Shatila e comandam nos banhos de sangue mais covardes da história. O massacre de Sabra e Shatila, assassinando mais de 3.000 mulheres, crianças e idosos palestinos refugiados e desprotegidos. Entre o final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, Arafat coordena os esforços de paz e a luta diplomática pelo estabelecimento de um Estado palestino livre e soberano nas fronteiras de 1967, ou seja, em apenas 22% da Palestina histórica, com Jerusalém como sua capital. Em 1993, com inúmeras concessões da liderança palestina, os acordos de Oslo são assinados e Arafat recebe o Nobel da Paz. No entanto, os israelenses nunca tiveram a intenção de cumprir os termos do acordo ou fazer qualquer esforço de paz com o povo palestino. Israel implode as tratativas de paz e, na esteira da segunda intifada entre 2000 e 2005, aprisiona Arafat em seu escritório em Ramallah, Cisjordânia ocupada, em 2002, até o seu assassinato em 2004. I have to ask those who used to speak about human rights. Where is this human rights there in this house?
Yasser Arafat foi envenenado com polônio, uma substância radioativa, e seu assassinato é parte da sabotagem e destruição do processo de paz por parte dos israelenses. A vida e a morte de Arafat ilustram a realidade histórica de injustiça, violência e opressão que Israel impõe ao povo palestino há quase um século. 20 anos após o assassinato de Arafat, Israel executa a etapa mais sangrenta do genocídio continuado do povo palestino há 77 anos, o Holocausto Palestino, o primeiro genocídio televisionado da história, transmitido em tempo real pelas próprias vítimas há 401 dias. Comandante e mártir do povo palestino, Yasser Arafat vive na memória de cada palestino em Gaza, na Cisjordânia ocupada, nos campos de refugiados e espalhados na diáspora em todo o mundo. Yasser Arafat será sempre lembrado como herói, não apenas do povo palestino, mas de todos que lutaram e lutam contra o colonialismo e o imperialismo, ao lado de figuras como Nelson Mandela, Gamal Abdel Nasser, Fidel Castro e tantos outros líderes dos povos oprimidos do mundo. O caminho de resistência e luta por justiça desbravado por Arafat segue iluminando, mesmo no momento mais sombrio de nossa história, a luta do povo palestino por libertação. E a Palestina será livre em nosso tempo de vida, de Gaza a Galileia, do rio ao mar.